Quem ainda deseja ouvir a palavra do Senhor aqui nessa noite? Abra comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 16. Serei rápido, mas serei fiel àquilo que o Senhor me entregou. Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 7. Não saber a próxima data que eu vou entrar aqui, confesso que pesa o meu coração. Hoje eu entrei aqui, meu coração ardendo, choroso, mas o importante é que Deus tem guiado, sabia? Ainda que seja difícil, mas vale a pena a gente cumprir aquilo que Deus designa. Eu tenho certeza que lá na frente vai valer a pena. Evangelho de João, capítulo 16, irmãos, acharam? Amém? Verso 7 diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Verso 12: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E os irmãos sentam dando glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que vai contar um relato de Jesus para os seus discípulos. E quem são os discípulos? Discípulos são a futura igreja que vai nascer lá nos Atos dos Apóstolos. Os discípulos nos representam porque nós nascemos a partir da missão que lhe foi empregada a eles. E na época dos discípulos, o Senhor Jesus tinha um padrão de se comunicar com ele. E qual era o padrão? Ele se comunicava por intermédio de parábolas. E o que é uma parábola? Parábola é uma história contada, ilustrativa, de fácil entendimento, para que quem estivesse ouvindo não tivesse dificuldade para poder entender. É uma história. Você aproveita o pôr do sol para poder usar que o pôr do sol só acontece porque existe alguém controlando, um Deus superior. Então, a parábola é uma pessoa que aproveita de um cenário que se está vivendo, de uma história, para poder fazer uma aplicação de um ensinamento. E Jesus utilizava desse artifício literário para poder passar instruções para os seus discípulos. Jesus utilizava desse artifício literário para poder orientar, para poder instruir, para poder treinar os seus discípulos, que seriam a grande comissão para poder, lá em Atos, poder pregar a palavra de Deus. Só que num determinado momento da sua história, já chegando perto do momento da crucificação, Jesus vai inaugurar para os seus discípulos um novo estágio. Jesus vai inaugurar para os seus discípulos um novo nível. Parece que no início Jesus estabelece um princípio, um nível na verdade. Qual é o nível? Um nível de iniciante. É um nível fácil de ser entendido, um nível fácil de ser compreendido. É igual você quando chega na casa do Senhor e agora vão falar com você sobre a história de Davi. É uma história fácil de ser compreendida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente para as águas tranquilas. É uma história muito boa, muito bela, muito fácil de ser entendida. Só que Jesus agora nesse momento aqui, momento que ele está prestes a ser preso no Getsemane, ele vai aumentar o nível. Por quê, pregador?
Porque no verso de número 7 que nós lemos, o Senhor vai dizer as seguintes palavras: todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Perceba que todo o foco dos discípulos estão voltados para Jesus. Todo o foco daqueles 12 seletos estão voltados para o Messias. Ele é o meu foco, ele é o centro, ele tem que estar no centro da minha vida. Só que Jesus chega para esses discípulos que tem ele como foco e vai trazer uma palavra que chama a atenção deles. E qual é a palavra? Convém que eu vá. É como se Deus estivesse dizendo para ele assim: ó, eu sei que eu sou importante, mas convém, ou seja, é necessário, ou seja, é propício que eu vá. Para quê, Senhor? Para que o Espírito Santo possa descer. Jesus estabelece um nível aqui. Em Jesus existe um nível, e Jesus apresenta um novo nível. Não é que eu não quero distinguir um do outro, não, longe disso. Eu quero centralizar, até porque eles são um em essência. 1 João capítulo 3, versículo 7 vai dizer: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 são um. A Bíblia é clara em enfatizar que os 3 são um, só que eles têm 3 formas de se manifestar. E a forma que está se manifestando aqui a partir de Jesus está verbalizando: é necessário que eu vá. Eu sei que vocês têm um foco em mim, mas eu preciso ir. Por que, Jesus? Porque se eu não for, verso 7, ele não vai vir. Se eu não for, ele não vai vir. Eu preciso ir, para que ele possa dar continuidade na tua trajetória. Eu preciso compreender, queridos, isso aqui, porque Jesus vai fazer uma verbalização que vai chocar os discípulos. Como assim, Senhor? O Senhor precisa ir? Justamente. Mas o Senhor complementa no verso de número 12, e vai dizer: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis o quê? Suportar agora. A pergunta que não quer calar é: por que os discípulos não conseguem suportar naquele momento? Porque o Espírito Santo não estava presente. Entende qual é a preocupação de Jesus? O que eu estou ensinando para você aqui é bom, mas existe um outro nível, existe algo mais profundo, e para isso acontecer, eu preciso ir. E ele, o Espírito Santo de Deus, vai vir. Eu quero dizer para você, queridos, que existe uma expectativa em Deus, para que você venha viver coisas grandes, mas isso só vai acontecer se você a entender e dar mais valor ao Espírito Santo de Deus. Porque o texto diz: eu tenho muito que vos dizer. E é por isso que muitas pessoas que conhecem a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e não são convertidas, porque ela não consegue entender de fato a revelação. Por quê? Não adianta conhecer a letra, se o Espírito Santo não revelar o que diz a letra. Tem muito ateu que conhece mais a Bíblia do que eu e você, mas não se converte. Por quê? Porque não tem aquele que aprofunda aquilo que está escrito. Não tem aquele que ilumina aquilo que está escrito. Aí Jesus disse assim: o que eu coloquei para vocês é só até aqui, mas eu preciso ir. Por quê? Porque eu quero ver você evoluindo nessa terra. É necessário que eu vá. E quando eu olho para cá, eu vejo uma expectativa em Deus, porque Ele fala: eu tenho muito que vos dizer, mas eu não posso soltar. Mas isso não significa que Ele não vai soltar. Ele vai ir, o Espírito Santo vai vir,
vai me modelar, vai me doutrinar, vai me deixar apto. Para quê? Para que a palavra do Senhor possa ser soltada. Esse muito que vos dizer ainda está disponível. E o Senhor fala: quando o Espírito, verso 3, acompanha por favor. Quando o Espírito vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Nós precisamos compreender o papel de cada um, queridos, acreditando que um complementa o outro. Jesus, Ele de fato é a porta. Jesus, Ele de fato estabelece o acesso que nos religa ao Pai. Isso é fato. Só que a gente precisa compreender, queridos, que depois da porta, preste atenção, depois do acesso, não está logo ali a linha de chegada. Que é isso, Pedro? A Bíblia vai me revelar que depois da porta tem um caminho a se seguir. É por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Faz o que, Paulo? Chegou? Não, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em quem, Paulo? Em Cristo Jesus. Então Paulo vai estabelecer depois da conversão um caminho a se seguir. E importante é que a preservação de estar no caminho é ser modelado pelo Espírito Santo de Deus. Porque não adianta nada acessar a porta e ser negligente à voz do Espírito Santo de Deus. Vai ser dado ao fracasso, porque quem está designado para te orientar se chama Espírito Santo de Deus. Abra comigo, por favor, no livro de Isaías, capítulo 35. Livro de Isaías, capítulo de número 35, versículo de número 8. Isaías 35, verso de número 8. Existe um texto, e eu vou ler esse agora em Isaías, que vai me relatar algo muito interessante. E o texto vai dizer, para ganhar tempo: e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, oh glória, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Isaías está revelando, está corroborando com a ideia que após a conversão nós temos uma trajetória, e a trajetória significa caminho. Existe um caminho o qual os imundos estão proibidos de passar, ou seja, para se passar por esse caminho tem que passar pela porta. E quem é a porta? Jesus é a porta. Tem que se ter a conversão. Quando eu passo pela conversão, eu estou apto a trilhar pelo caminho. Pedro, e quem vai me guiar nesse caminho? Isaías capítulo 30, volta comigo por favor, versículo de número 21, vai me revelar quem me guia nesse caminho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Isaías 30, 21 vai dizer: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Perceba, querido, que após a minha conversão, o Senhor vai trilhar um caminho, e nesse caminho eu não estou abandonado, porque atrás de mim tem uma voz, e eu acredito que é a do Espírito, e a voz está dizendo: esse é o caminho, não desvie dele, permaneça nele, continua nele, não ouça outra pessoa, permaneça nele. Por quê? Porque a linha de chegada está logo ali, mas
só vai chegar quem viver isso aqui, ó, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Eu preciso compreender, querido, que o evangelho não é instantâneo. A fé, ela é progressiva, a salvação é instantânea, mas existe um caminho a ser seguido. Se não existisse, Mateus não registraria dizendo, aquele que vencer. Se eu vencia porque eu lutei, se eu vencia porque eu batalhei, se eu vencia porque eu avancei. Ninguém vence regredindo, as pessoas vencem avançando, e se eu avanço é porque tem um caminho. Fala para o teu irmão assim, ó, tem um caminho. E o Espírito de Deus é o meio pelo qual você é preservado no caminho. Eu preciso compreender isso, querido. Eu preciso compreender que o Espírito Santo de Deus, ele vai disponibilizar um caminho para a gente. E isso é tão sério, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vou entender como Deus se manifesta. E a Mauri, pasme, conversei com o irmão um tempo atrás, e eu falei para o irmão o seguinte: Deus nunca vai se manifestar de forma plena, de forma completa, porque senão não vai ser fé. Se Deus chegar em cima de você e falar assim, ó, vou fazer isso, você não precisa mais crer. Por quê? Porque você já tem a ideia do tudo. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas que se esperam. Quando eu olho para Deus, eu vejo Deus se manifestando por fé. E a revelação de Deus, guarde isso, ela é progressiva. Ele se manifesta de acordo com aquilo que eu acredito nele. Ele se manifesta de acordo com aquilo que eu retribuo nele. Prova para mim, e eu provo. Quando Deus se manifesta para Abraão, Gênesis capítulo 12, ele vai falar para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. A pergunta é, Deus revelou o lugar para ele? Só falou o que? Sai, porque eu vou te mostrar. Enquanto ele não saiu, a voz de Deus não falou com ele de novo. Por quê? Porque Deus só se revela de acordo com a minha disponibilidade de obedecer a primeira voz que foi dada a mim. Sai que eu te mostro. Versículos número 6 de Gênesis 12 vai dizer: e quando Abraão passava por Canaã, veio a mim a palavra do Senhor. Esta é a terra que eu darei a tu e a tua semente. Perceba, querido, existe uma progressão na manifestação de Deus. Existe uma progressão na revelação de Deus. Enquanto eu não correspondo com aquilo que Deus já revelou para mim, eu não consigo evoluir no nível de intimidade com Ele. Tem muita gente que fala: já estou há 2 anos na igreja e não ouço Deus falar comigo. E eu digo para você, e nem vai falar. Por quê? Porque Ele já falou. Enquanto você não corresponder à primeira fala que Ele disse lá no passado, Ele não vai falar de novo, porque Ele é progressivo. Tem que voltar, se posicionar e tem que corresponder. Do contrário, não tem resposta. E eu fui ministrado com essa palavra, e a pessoa que ministrou comigo falou assim: Pedro, para você entender o relacionamento com Deus, você precisa entender, fazer uma ligação como se fosse um jogo de dama. Eu achei engraçado isso. Jogo de dama é. Como assim? Ele me explicou. Eu jogo a primeira peça. Enquanto você não joga a outra peça, eu não vou jogar de novo. Assim é Deus. Deus fala uma vez. Enquanto você não corresponder, Ele não vai falar de novo. Não vai. E se for falar, vai te relembrar o que Ele falou, mas não vai falar outra coisa, porque Ele trabalha com verdade. E o nosso mal é querer dar jeitinho no nosso relacionamento com Deus, é achar que eu posso mais do que Deus. Querido, o caminho é de Deus, a voz é de Deus. Quer fluir? Então esteja no caminho e ouça a voz do Espírito Santo de Deus.
Porque quem não ouve a voz do Espírito Santo de Deus compromete toda a sua trajetória. Que isso, Pedro? Compromete. Batalhas que era para ser vencidas fáceis, e não são. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Tem um povo de Israel, venceu batalhas gigantescas, venceu batalhas enormes, mas quando na terra de Ai, povo reduzido, um povo que não tinha nem ferramenta para lutar, diz a história, Josué vai para a terra de Ai e cai, perde. E por que perde? Porque tem uma pessoa lá que negligenciou a instrução. Qual é a instrução? Chega lá, mata tudo, não pega nada e volta. E Acã, o que Acã faz? Vai lá, mata todo mundo, mas pega as pratas. Ou seja, ele não corresponde com a instrução que Deus tinha dado ao líder. E a falta de correspondência com a instrução que Deus tinha dado ao líder comprometeu toda a sua história. Precisamos entender que somos nós mesmos que abortamos os planos de Deus para a gente, querido. Enquanto eu não me posiciono, os planos de Deus estarão estagnados na minha vida. E a pergunta que não quer calar é: o que eu vivo hoje é a reprodução de 5 anos atrás? Ou o que eu vivo hoje tem sido a vontade de Deus? O que eu vivo hoje tem sido a vontade do Espírito Santo? O que eu vivo hoje tem sido a vontade do Espírito Santo? Abra comigo, por favor, em Hebreus, querido. Hebreus capítulo 5. Versículo 11 vai dizer: do qual temos muito o que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para, porque devendo já ser, pelo tempo que ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito que tais necessitais de leite, e não de um sólido mantimento. A negligência no ouvir só vai comprometer o teu crescimento. Já deveis ser mestres, já deveis estar vivendo o ápice do que Deus determinou para você, mas a tua falta de ouvir compromete a tua trajetória. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que não é fácil ouvir a voz de Deus. Eu vim aqui nessa noite dizer aqui para você que é doloroso ouvir a voz de Deus, mas eu vim confirmar que apesar de não ser fácil, apesar de ser doloroso, é muito gratificante ver o resultado dela no final. Eu quero provar para vocês que certa feita eu estava trabalhando e eu fui levar uma pessoa num determinado local, e quando essa pessoa entrou, o Espírito Santo falou no meu coração assim, ó: não cobra ela. Eu: que é isso, Senhor? Não cobra ela. Eu precisando daquele dinheiro, precisando porque estava no limite do limite, precisando daquele dinheiro, e o Espírito Santo falou: não cobra ela. Levei a pessoa até um determinado ponto. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: não vou te cobrar não. Ah, por quê? Porque o Senhor mandou não te cobrar. Ele falou assim: pois bem, já que tu obedeceste a voz do Senhor, eu estou vendo que teu óculos está quebrado, eu sou gerente de uma ótica aqui em Copacabana, pode vir aqui, traz o exame de vista, que o óculos que você escolher é teu. A gente precisa ter fé para poder dar, querido, não só ter fé para poder receber. A gente precisa começar a entender que a voz do Espírito Santo de Deus, ainda que no início pareça ser doloroso, mas o final dela é proveitosa.
Ainda que Isaac tinha... Abraão dá Isaac para o Senhor Jesus, é doloroso, mas no final é proveitoso. E eu vim aqui dizer para você: cumpra aquilo que tudo que Deus colocar no teu coração, querido. Não tenha medo de obedecer a voz de Deus, ainda que seja loucura aos olhos humanos. Respeite a direção de Deus. E para fechar, eu gostaria de citar um texto, porque a bem da verdade é que o inimigo, ele sabe disso. O inimigo sabe como é que opera o reino espiritual, pastor Wagner. Ele sabe como funciona o reino espiritual. Ele sabe que o reino espiritual funciona com legalidades, e a obediência é uma legalidade. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar levantando ações, levantando coisas, para que eu venha ficar disperso, para que eu venha ficar não atencioso, ou desacreditar daquilo que o Senhor falou comigo, por intermédio da sua palavra, é claro, porque Deus não fala nada fora da palavra. E aí ele sabe disso, e eu louvo a Deus porque a Bíblia é completa, porque Salomão lá em Lamentações 3:21 vai dizer assim, ó: eu quero trazer à memória aquilo que me traz. Enquanto o inimigo está investindo para poder fazer com que eu esqueça qual foi a direção que Deus deu, Salomão vai revelar assim, ó: peça a Deus sempre a memória, aquilo que lhe traz a esperança. Porque tem curas que Deus tem para dar para você, só que Ele não deu ainda, porque você ainda não liberou o perdão para aquele outro irmão. Ele não deu ainda porque você não foi reconciliar com aquela outra irmã. Porque enquanto você não obedecer às primeiras direções, as grandes revelações estarão paradas, estagnadas na tua vida. E eu preciso compreender que é por isso que o reino das trevas cresce tanto, querido. Porque ambos reinos trabalham com legalidade. Enquanto o povo de Deus não dá legalidade para Deus operar aqui dentro, o mundo está lá fora dando legalidade para o inimigo operar. E é por isso que passa tempo e o mundo das trevas operam, cresce. Onde tu vai aqui tem bar aqui, e tu vê como o império das trevas tem crescido. Por quê? Porque eles estão dando legalidade ao império das trevas. E eu preciso entender que o Senhor quer operar, mas enquanto eu não parar e ouvir e obedecer, dificilmente vai fluir. Deus trabalha com condição, queridos. Não é que Ele precisa da condição para fazer, mas é uma forma estratégica dEle. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, uma condição, se humilhar e orar e voltar e se arrepender dos seus maus caminhos, então, aí está a condição: eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Ou seja, para o Senhor ouvir, para o Senhor perdoar e para o Senhor sarar, tem uma série de coisas a se fazer primeiro. E eu preciso compreender isso, querido. Deus não vai me julgar pelas minhas ações, até porque a igreja de Éfeso, a carta que foi endereçada para eles lá, foi uma carta dizendo que eles faziam incessantemente, mas estavam mortos. Então o detalhe não é fazer, o detalhe é obedecer. Porque fazer não vai dar fruto nenhum. Eu preciso obedecer. Qual é a instrução que Deus está dando? Qual é a instrução? A instrução é ficar aqui, vou ficar aqui. Qual é a instrução? Dar 6 voltas em Jericó, e na 7ª, dar 7 voltas, parece loucura. 13 voltas é loucura, mas a obediência vai fazer aquele muro cair. Porque o que faz o céu movimentar é a obediência, querido. A única coisa que move a mão de Deus é a fé. E o que é fé? Corresponder com Deus. A fé significa corresponder com Deus. Eu vou falar uma coisa para você: existe uma expectativa em Deus para você corresponder.
Que isso, pregador? Tem. Abra comigo, por favor, em Hebreus. Eu vou te mostrar a expectativa de Deus para a tua vida. Hebreus capítulo 6, versículo de número 9. O autor dos Hebreus, que eu não sei quem é, a Bíblia não revela. Ela vai revelar a expectativa de Deus para a gente. E a expectativa é: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Sabe por que Deus esperou de melhor de você? Porque para poder salvar a humanidade, Ele não deu qualquer coisa. Para poder resgatar a humanidade, Ele pegou o seu melhor, o seu único filho, e entregou para a terra. Então seria ao menos, vamos dizer assim, desrespeitoso corresponder para Deus com qualquer coisa, tendo em vista que para poder me ganhar, Ele deu o seu melhor. Eu preciso compreender, queridos, que Deus nos ama tanto, 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 que Ele veio aqui na terra sofrer por nós, viver uma vida e estabelecer um modelo de vida. Se eu tenho dúvida de como viver aqui na terra, é só olhar para Jesus. Como eu devo me comportar no meio de uma aflição? É só olhar para ver como é que Jesus se comportou. Como eu devo me comportar diante de uma afronta? É só olhar e ver como é que Jesus se comportou. Como eu devo me comportar diante de uma doença? É só olhar e ver como Jesus se comportou. Jesus é o modelo de um cristão que vai morar no céu. E quando eu olho para Ele e sigo os seus passos, eu estou obedecendo a voz do Espírito que fala em Isaías: esse é o caminho, andai nele, não desvie dele, permaneça nele. Só que tem coisas que Jesus vai pedir coisas grandes para você. Tem vezes que Jesus vai falar assim: ó, dá tudo o que você tem. Porque na época da igreja primitiva era nesse nível. As pessoas chegavam na igreja, pastor, e entregavam tudo. Por quê? Porque o Espírito pedia tudo naquela época. E hoje, se ele te pedir 1 hora de oração pelo teu irmão, será que você é capaz de entregar essa hora? Se ele te pedir de você acordar um pouco mais cedo e acudir o irmão que está passando mal em casa e precisa de uma carona para poder levar para o hospital, você tem a coragem de levar ele? O que Deus pode te pedir? O que Deus pode te pedir? Para Abraão Ele pediu filho. A gente precisa compreender o que Jesus pedia naquela época. Jesus passava a falar assim: Pedro, vem e me segue. Pedro não perguntou para onde tu vai, não. Ele fala: eu vou, eu estou indo. O nível de correspondência de Pedro e dos apóstolos é o nível que me choca. Eu quero ficar miseravelmente aqui na terra, porque eu ganho 1.000, 2.000, 3.000, para mim tá bom. Não! O que é bom para mim é cumprir o plano de Deus, querido. 1 Timóteo capítulo 3 vai falar que o desejo de Deus é que ninguém se perca. E o que eu estou fazendo para isso com o desejo de Deus? O Espírito está sussurrando: eu não quero que ninguém se perca, Pedro. Eu não quero que ninguém se perca. Faça alguma coisa. Para de me trocar por um prato de lentilha. Respeita o meu desejo, Pedro. E você quer ser feliz? Cumpre ele com amor. Queridos, a base da igreja primitiva naquela época era o Espírito Santo. Eles não faziam nada sem o Espírito Santo, pastor. Atos capítulo 9, a Bíblia vai dizer que o Senhor desceu, falou: Ananias, vai lá na rua chamada direita, vai lá orar por um homem, porque ele precisa receber o Espírito Santo de Deus.
Vir para a igreja, queridos, e não ser tocado pelo Espírito Santo de Deus é vir à toa. E não recebeu, e não obedecer à instrução, é vir à toa. Eu preciso ser tocado, eu preciso corresponder, para me poder ser produtivo no reino de Deus. Atos capítulo 16, Paulo vai se encontrar com os discípulos de João, e vai falar: em que vós foste batizados? E ele responde: no batismo do arrependimento. Pois bem, é necessário que vós agora recebeis o batismo com o Espírito Santo. Recebei agora o Espírito Santo de Deus, porque para Paulo, o evangelho sem o Espírito não é o evangelho, é tudo menos o evangelho. E eu faço uma análise de como é que está a minha vida hoje. Será que eu estou vivendo só para o meu umbigo? Será que eu estou vivendo só para os meus deleites? Será que eu estou vivendo só para a minha felicidade? Ai de mim que vou perecendo. Louco, louco, hoje pedirão a sua alma. Oh, meu Deus. Vamos para o último texto que eu vou citar aqui, Mateus capítulo 28. Eu vou ver aqui uma mulher, se puder abra comigo, por favor, que recebeu uma orientação, e a forma da obediência dela trouxe uma revelação para ela. E eu preciso que vocês compreendam isso, querido. Mateus capítulo 28, verso 5 vai dizer, aqui é o texto onde, pensa não, irmã? Não, me dá então, obrigado, me dá. Verso 5, aqui é o texto onde na madrugada Maria vai querer procurar o corpo de Jesus, amém? Mas o anjo respondendo, disse às mulheres, as duas Marias: não tenhas medo, pois eu sei a quem buscais, a Jesus, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. Aqui que Jesus disse para ela. E depois, imediatamente, ele dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali na Galileia o vereis, e eis que eu vos tenho dito. Verso 8. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Verso 9. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés. O Senhor falou para aquela mulher o seguinte, assim, ó: mulher, vai apressadamente até os discípulos, e diz para eles que a minha próxima aparição vai ser aonde? Na Galileia. Ele dá o lugar. Até combinou. Ele dá o local de onde ele vai aparecer, pastor Rabi. Vai lá apressadamente, o versículo de número 7, imediatamente, e diz aos meus discípulos que eu vou aparecer na Galileia. Agora, olha o nível de correspondência dessa mulher, versículo 8, e saindo elas pressurosamente. Ah, irmão, se a palavra de Jesus foi uma palavra ligeira, a correspondência dessa mulher foi 2 vezes ligeira, ao ponto de Jesus antecipar a sua aparição. Por quê? Porque ele vai revelar assim, ó: mulher, vai lá, porque eu vou aparecer na Galileia.
Só que o nível de obediência que essa mulher apresentou foi tão chocante para Deus, que ele interrompe ela no meio do caminho e se revela para elas. Você não está entendendo, querido, que a tua obediência vai atrair a presença de Deus no meio do caminho. Tem coisas que só a obediência atrai. Porque Jesus já tinha dado uma palavra, vai ser lá, mas aconteceu algo que trouxe à tona dentro dele, eu preciso interromper elas no caminho. Qual é o nível de obediência que eu entrego para o Senhor nessa noite? Porque o nível de obediência dessa mulher aqui foi tão grande, que antecipou a presença de Deus na vida dela. Fica de pé, por favor. A gente precisa entender que Deus vai fazer comigo ou semigo. Deus vai fazer com você ou sem você. Fato é que Ele vai fazer. Agora, seria mais interessante se eu pudesse contribuir, não é verdade? Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 8, verso de número 19, vai dizer que as criaturas aguardam expectantamente a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, enquanto existe uma expectativa em Deus, Hebreus 6:9, de fazer alguma coisa, existe uma expectativa no mundo de receber essa coisa que Deus quer fazer. Hebreus 6:9 vai revelar a expectativa de Deus. Romanos 8:19 vai revelar a expectativa das criaturas, do mundo. A pergunta é: eu vou cumprir o plano de Deus ou vou estar a par dele? É uma análise que eu preciso criar aqui dentro de mim e romper de uma vez por todas e dizer: Pai, se for necessário, eu quero entregar tudo, porque eu quero ser útil no reino de Deus. Feche teus olhos, por favor, querida. Eu vou te dar um tempo para você refletir tudo que foi dito aqui nessa noite. Talvez você não esperava nenhuma palavra dessa, esperava uma palavra de vitória, de fé, uma palavra que Deus vai fazer. Mas a minha preocupação é que, além disso tudo que Deus pode fazer, é que Ele quer fazer com você. Só que para isso acontecer, é necessário que eu me permita, é necessário que eu obedeça, é necessário que eu me coloque à disposição dEle, porque do contrário, Ele vai fazer, mas sem mim. E eu preciso entender qual é o meu nível de corresponder com isso. E você que está aqui nesse dia de hoje, e passa tanto tempo, e fala consigo mesmo: parece que o Senhor me esqueceu, parece que o Senhor não lembra mais de mim. Eu quero nessa noite, querido, orar com você nessa noite, para poder recitar o texto que Salomão vai escrever. Eu quero trazer à memória tudo o que me traz a esperança, todos os direcionamentos que Ele deu no passado, eu quero trazer para hoje e quero cumprir hoje. E você que está passando por esse momento de frieza, distanciamento, você vem para cá, mas é mais rotina do que arder, você não arde, tem dificuldade. Eu quero te fazer um convite nessa noite, a vir diante do altar do Senhor e proclamar ao Senhor esse texto: Senhor, eu quero trazer à memória, Senhor, me ajuda, porque eu não ardo, não queima mais. Olha, com verdade, enquanto você fazer essa cara de santo, enquanto você fazer uma cara que está tudo bem, quando que não está, você vai estar só se abortando.
Chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. O Espírito Santo de Deus está aqui dizendo para você aqui: eu preciso te instruir no caminho. Já tem um jovem aqui, eu não vou forçar a barra não, eu vou orar, porque eu vou ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ele colocou o seguinte: você precisa tirar essa fama de que você é e você não é mais. Você já foi esse homem espiritual, você já foi esse homem intercessor, você já foi essa mulher intercessora. Hoje você não é mais, mas a fama que você foi continua contigo, e essa fama tem te destruído. Por quê? Porque Deus não trabalha com coisas obscuras, Ele trabalha com verdade, e enquanto você não colocar a tua verdade diante do Senhor, você está impedindo o agir de Deus na tua vida. Então rompa hoje com essa máscara de que está tudo bem. Está nada, querido. A gente precisa compreender o nível de entrega que os homens na Bíblia tinham. Pedro falou para Simão Máscara, olhou para Pedro e falou assim: eu quero que você tem, me diga quanto que é. Ele fala: se converta, larga tudo que tu tem e vem e siga-me. O nível de entrega daquela época era um nível de se entregar tudo. A conversão naquela época era uma conversão que deveria se entregar tudo, não se apegar a nada. E eu preciso compreender isso. Tem duas vidas aqui para voltar para Jesus, glória a Deus. E eu quero orar por elas nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor aquilo que está no texto de Lamentações. Traz a memória, me faz lembrar o que o Senhor me disse. Eu quero obedecer às tuas ordens. Estenda tua mão para cá, por favor, querido. Hanamanakanaras. Espírito Santo de Deus, é Tu que aprofunda aquilo que eu não consigo aprofundar. É o Senhor que vai naquilo que eu não consigo ir, Senhor. O Senhor convence aonde a voz humana não consegue convencer. E é o Senhor que eu socorro nessa hora. É o Senhor que eu peço socorro nesse momento. E eu invoco agora a Tua presença nesse momento, Senhor. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu chamo a Tua presença agora nesse momento, e te peço, Senhor, reanima, Senhor, traga à memória, Senhor, as primeiras orientações que o Senhor deu para essas duas pessoas. Senhor, dê um direcionamento a eles, ó Pai. Firma os seus pés no caminho, Senhor. Ó Deus, seja com ele, ó Pai. Não permita, Senhor, que eles venham estar no caminho sem a Tua presença, porque sem a Tua presença nós não temos a garantia de chegar na linha de chegada, mas com a Tua presença nós chegamos. E eu te peço, em nome de Jesus de Nazaré, toda a frieza espiritual caia por terra agora, pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, ó Pai. E aonde eles precisam te ouvir, Senhor, dentro da Tua palavra, dentro das Tuas escrituras, eles possam a partir de hoje, a partir desse momento, te ouvir nessa hora, Senhor. Ouvir a Tua instrução, ó Pai. Se é para pedir perdão, que eles peçam. Se é para poder se reconciliar, que eles se reconciliam. Se é posicionar em algum local, que se reposicionem, mas fato é, conduza eles a se posicionar, a se entregar à obediência à Tua voz. Deus, eu te entrego essas duas pessoas na Tua mão, Senhor.
certo que o teu Espírito Santo não despeja ninguém de mão vazia, mas sempre nos dará uma orientação para seguir. Eu te peço, instrua eles, ó Pai, no caminho que eles devam andar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma a mente deles, ó Pai. A mente deles que é um campo muito alvejado pelo inimigo. E eu te peço agora, destrava, Senhor. Destrava, Senhor, toda a cadeia mental que impeçam eles de ouvir a tua voz e de cumprir, Senhor. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, a palavra do Senhor diz que para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do inimigo. Eu te peço, desfaça, Pai. Libera, Senhor, e que eles venham ser cheios do teu Espírito Santo de Deus. Ó Pai, que haja um liberar da tua presença para a vida deles, ó Pai. Que haja um liberar da tua presença para a vida deles, ó Pai. E que eles possam sair daqui, ó Pai, como eles nunca entraram, mas sair daqui cheios e convictos da tua liberação, da tua instrução, do teu pão vivo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, testifica a tua palavra, Senhor, que é rema na vida deles. O caminho do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero agradecer aos pastores, à liderança, ao corpo dessa igreja. Fica aqui a minha extensão de gratidão nessa noite. Amém. Aleluia. Vamos estar orando pelo Pedro por dois motivos. Primeiro, que ele fez aniversário no dia 13. E também a igreja, vamos estar orando para ele mais abençoado, para ser bênção para onde ele passar, onde for. Amém?